Boa tarde a todos. Obrigada aí pela audiência, né? Eu sou fonoaudióloga, professora do Departamento de Fonoaudiologia da área de saúde coletiva aqui da UFSC. Hoje eu trouxe um tema para vocês que é hábitos orais, que é um dos temas que a fonoaudiologia trabalha, né, no meio multidisciplinar, e eu acho que é um item aí importante para ser trabalhado na atenção básica, que são algumas informações que vocês podem beneficiar a população com informações simples, orientações convencionais aí para melhorar a questão que a fonoaudiologia e outros profissionais estão relacionados. Hoje o enfoque vai ser mais na população infantil. Então, o que seriam os hábitos orais? Os hábitos são ações adquiridas por meio de repetição de um ato ou costume de forma consciente ou inconscientemente, né? E aí essa repetição vai se tornando um hábito que pode ser um hábito oral nocivo ou deletério, né? E essa questão de ser deletério ou nocivo é por conta de ser prejudicial à saúde oral ou dentária, podendo levar então a prejuízos dentomaxilares e transtornos de fala. Então, o hábito ele vai ser instalado e essa gravidade vai ser analisada por 3 aspectos, uma tríade, né, de Graeber que se diz, que é a frequência que está sendo realizado o hábito, a intensidade e duração do mesmo. É claro que algumas questões genéticas também podem influenciar na questão de maloclusão dentária. Nós temos então implicações para as funções estomatognáticas, que seria basicamente a mastigação, né, o ato de mastigar o alimento, a respiração, a deglutição, que é o ato de engolir um alimento, a fonação propriamente dita e também a sucção. Então, as funções estomatognáticas são compostas por ossos, músculos, articulações, dentes, inervações, mucosa, dentre outras estruturas, né, que vão compor essas funções. Hoje nós vamos falar então das funções dos hábitos, né, que podem ser de origem orgânica ou emocional. Quando se pensa em orgânica, temos um exemplo clássico que é a respiração oral, né, essa respiração realizada pela boca, que pode vir decorrente à presença de tonsilas palatinas ou faríngeas hipertróficas, um desvio de septo, ou então rinite, alguma outra alergia que leve o indivíduo a respirar pela boca, né, que não tenha suficiência respiratória nasal. Ou então questões emocionais que podem estar influenciando no hábito, né, e geralmente é o aspecto mais prevalente nas crianças. A sucção é um reflexo, né, presente desde a vida intrauterina que o bebê tem e é também um dos reflexos que podem se tornar um hábito, né? Então a gente vai dar um enfoque nesse slide na questão da sucção. Então a sucção é normal, né, no bebê, até para a questão de garantir a sua sobrevivência, referente à amamentação, que a amamentação vocês assim da atenção básica também devem ter bastante conhecimento e receber bastante orientações decorrente do que é preconizado pelo Ministério, Organização Mundial da Saúde, da amamentação até os 6 meses de vida, né, prioritária, se estendendo aí até 2 anos e mais. Só que para isso o bebê tem que sugar, né, e para ele conseguir sugar, ele já vem também trabalhando isso como um reflexo. A gente tem aí a observação do reflexo de procura, né, que esse bebê tem, e os reflexos de proteção. No caso da sucção, é o reflexo de procura ou de busca, mediante ao toque em 4 pontos cardeais. Vocês vão poder observar no slide que eu coloquei os pontos cardeais ao redor da boca do bebê, que são pontos que, para vocês verificarem a questão do reflexo, ele é bem presente na hora que você toca um dos pontos, a criança vira a cabeça, abre a boca e faz a projeção de língua nesse local tocado. Ele faz a busca porque é para buscar a questão da amamentação, o mamilo da mãe e se alimentar, né? A importância da questão da sucção e da amamentação, que a gente também reforça, a amamentação natural, é o trabalho que essa criança vai ter, trabalho muscular,
E coordenação também que ela vai desenvolver, que é a coordenação de respiração, deglutição, né, e a sucção propriamente dita. Então, a questão do trabalho da amamentação é importante para coordenar esses aspectos também. Então, nós temos aí a sucção nutritiva e não nutritiva. A sucção nutritiva pode ser dividida em natural e artificial. A sucção nutritiva natural seria com relação ao aleitamento materno natural, né, que ocorre. E tem algumas consequências positivas, né, para essa sucção nutritiva natural, que é o desenvolvimento ósseo e muscular da criança, o desenvolvimento de fala, mastigação futura, respiração e deglutição, o trabalho muscular desenvolvido pelos movimentos mandibulares e a coordenação da respiração pelo nariz. Então, quando ela faz esse movimento de sucção, ela vai estar trabalhando movimentação de língua, de boca, né, dos lábios, de bochecha, coordenando essa questão respiratória pelo nariz, trabalhando a respiração nasal propriamente dita e realizando a movimentação do queixo, né, no movimento de mandíbula. Porque se observar a criança, ela tem uma mandíbula um pouquinho mais para trás. Então essa movimentação da mastigação vai fazer com que o desenvolvimento de face dela aconteça aí de uma forma mais harmônica e adequada. A importância de respirar pelo nariz, né? A criança vai desenvolvendo também o hábito da respiração pelo nariz, que seria o adequado, porque o ar vai entrar filtrado, ele vai entrar, né, no corpo umidificado, né, vai sofrer umidificação e vai também sofrer o aquecimento do ar. Então, por isso a importância da respiração nasal. O outro aspecto da sucção nutritiva seria a questão da sucção artificial, que é basicamente para a questão nutritiva por meio da mamadeira, né, o uso da mamadeira. Quando se for utilizar a mamadeira, preferencialmente fazê-la com bico ortodôntico, né? Mas assim, o que a gente pede também é para não realizar o aumento no orifício da mamadeira. Quando se pensa em sucção não nutritiva, a gente vê aí a presença da ausência do caráter nutricional. Seria basicamente a sucção de dedo, que é a mais frequente, né, junto com a chupeta, sucção de lábios, de língua e outros objetos que a criança leva à boca. E geralmente esse hábito de sucção é instalado naquelas crianças que não foram amamentadas naturalmente. É um consenso também, alguns artigos trazem essa informação de que o aleitamento materno insuficiente pode levar à instalação de hábitos por conta da insatisfação psicoemocional dessa criança. Alguns hábitos de sucção podem se prolongar, e aí a gente vê aí a questão deletéria aparecendo, né? Gerando, portanto, algumas consequências negativas, como inadequação da musculatura labial, com dificuldade de fechar a boquinha da criança. Então vocês vão poder observar na primeira imagem preto e branco a mamadeira na boca de uma criança e depois o posicionamento de lábio e queixo dela. A posição inadequada da língua em repouso também pode ser observada. Agora vocês todos estão escutando, né? Pensem onde é que está a ponta da língua, né? É uma pergunta que eu faço em alguns momentos, porque habitualmente a posição da língua, dependendo do tipo facial de cada pessoa, é predominante que ela fique com a ponta atrás dos dentes incisivos superiores, né? A novela, ela fica com a ponta levantada. E quando a gente introduz uma mamadeira, uma chupeta, essa língua pode ficar com a ponta para baixo, nos dentes inferiores, e levando aí um mau posicionamento dela em repouso. Outro aspecto que os hábitos podem levar é o reflexo na deglutição da criança. Ela vai ter uma dificuldade de engolir os alimentos por conta da inadequação de musculatura, de língua, lábio, bochecha. E isso daí também pode atrapalhar na questão de alimentação dela e mastigação depois, futuramente. Além disso, tem a questão de maloclusão, né? Os dentes ficam com posicionamento inadequado. Nas imagens vocês podem observar que as crianças estão... A primeira imagem, a criança está com a boca fechada, né? Os dentes, a princípio, encostados, porém, na frente tem um espaço, sem preenchimento dentário.
Geralmente isso acontece quando tem o hábito de sucção, que fica o formato, o espaço certinho da chupeta, da mamadeira ou do dedo. Na outra imagem a criança não tem essa mordida aberta, que a gente chama, né? Quando ela morde, fica esse espaço entre os dentes. Nas outras imagens, ela tem uma má formação dentária também, né? Uma má formação esquelética. Então, a maxila e a mandíbula estão ali mal posicionadas do que seria o padrão adequado mesmo de posicionamento delas. Temos também prevalente a sucção digital, a criança que chupa o dedo. Algumas chupam um dedo, outras chupam mais de um dedo. Então, a quantidade vai também interferir na questão de maloclusão, mas a maloclusão vai acontecer independente da quantidade em algumas crianças. Existem aquelas crianças que vocês podem até conhecer, você chupa o dedo até não sei quantos anos e os dentes são perfeitos. Tem essa questão também, né? Genética, tem a questão de não ter uma alteração. Geralmente quem chupa o dedo tem uma má formação maior do que quem chupa a chupeta. Mas o contrário também pode acontecer, né? Geralmente quem chupa o dedo faz uma pressão forte no palato duro, no céu da boca, né? Gerando uma alteração de estrutura na arcada dentária. E como vocês podem ver na imagem, tem também a questão do posicionamento de língua. E a chupeta, né? E a chupeta? O ideal é não utilizar. Temos aí em alguns hospitais do estado a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que orienta a não utilização de chupeta em mamadeiras, né? Mas caso, né, você opte por utilizar uma chupeta ou a mãe queira utilizar a chupeta, é ideal que seja também com bico ortodôntico, como a mamadeira, né? Um dos motivos para não oferta da chupeta é quando a criança já está amamentando e na hora que a chupeta é introduzida, ela pode gerar aí na cabecinha dela uma confusão entre os bicos e ela pode aí abandonar a amamentação precocemente também. Além das questões estruturais que já foram pontuadas, e aqui também saliento a questão da respiração oral, que pode ser influenciada pelos lábios que vão ficar entreabertos na utilização da chupeta. Há também a questão cultural da chupeta, algumas mães acham bonito, mas aí vocês podem passar a orientação, né, de questão de formação e fala futura, e daí ela vai poder pontuar aí o que ela tem de conceito, né, formado. Quando se fala em respiração oral, existem os dois aspectos, né, como obstrutiva, decorrente daquelas obstruções pontuadas no slide anterior, impedindo a passagem do fluxo de ar, ou viciosa, que pode ocorrer por hábitos orais prolongados. Para aquelas pessoas que falam assim, às vezes eu respiro pela boca. Ok, né, na hora de fazer um esporte, por exemplo, a gente precisa de uma maior oxigenação. E aí a boca é uma fonte de obtenção desse oxigênio. Mas no dia a dia, comumente as pessoas tendem a respirar pelo nariz. Espera-se que se respire pelo nariz, pelos aqueles 3 pontos, né, que foram ditos dos benefícios de respirar pelo nariz e não pela boca. Ambas, tanto a viciosa quanto a obstrutiva, são consideradas prejudiciais no desenvolvimento harmônico da face, né, gerando aqui algumas consequências negativas que eu trouxe nesse balão, como a eversão do lábio inferior. O lábio inferior da criança fica um pouquinho maior, você pode observar que ele fica viradinho. Lábio entreaberto e hipofunção da musculatura orbicular. O lábio fica entreaberto e a musculatura ao redor da boca fica com a função diminuída. A língua com o dorso elevado e ponta rebaixada, que é aquele aspecto que a gente já pontuou também do posicionamento da língua, né? Ou então interposta entre as arcadas dentárias, que é aquela linguinha que fica aparecendo, né, entre os dentes. Hipofunção do músculo, esse músculo do queixo, músculo mentual. A realização de uma respiração ruidosa, um céu da boca, né, o palato duro, profundo ou estreito, são consequências da respiração oral. Existem também estudos que apontam a dificuldade no sono da criança, consequentemente uma dificuldade escolar, porque ela não dormiu muito bem à noite, no outro dia ela tem dificuldades de atenção, presença de olheira. Então são pontos aí que a gente vai vendo uma bola de neve, né, acontecendo.
E a mamadeira, né? A mamadeira também o ideal é não utilizar, né? Mas caso opte pela utilização da mamadeira, algumas orientações devem ser feitas, né? Como a questão do orifício. O orifício que a mamadeira traz é o suficiente para o gotejamento do líquido, né? A princípio a mamadeira é para ser utilizada com líquidos. Então, esse gotejamento já é previsto na mamadeira e algumas pessoas falam, eu vou aumentar um pouquinho o orifício para passar mais leite. E aí o leite ou o suco, a água começa a escorrer. E não é a intenção, né? A intenção é que ele goteje mesmo para a criança puxar o líquido e fazer a movimentação muscular, fazer esse trabalho de musculatura de língua, lábio e bochecha. E essa coordenação de respiração e deglutição. Caso o leite comece a escorrer muito, ela vai inibir esse orifício com a ponta da língua. E aí vai começar também um condicionamento de posição inadequada da língua. Algumas pessoas podem falar assim, eu fui dar a chupeta, eu fui dar a mamadeira e a criança não quis. Ele pode não querer. Ou então ele pode também estranhar a diferença do padrão da mama e negar esse outro bico artificial, né? Ou da chupeta ou da mamadeira. E também a questão do comprimento dos bicos, né? Pode ter disparado o reflexo de vômito nas crianças e aí ela não vai querer. A mesma coisa vale para a chupeta. Por isso existem diferentes tamanhos de bico para diferente faixa etária ali da criança, no desenvolvimento dela. Então o ideal é que seja de acordo com a idade, né? E também, quando ela perder o formato anatômico, o ideal é que seja feita a troca para a questão da estimulação também das musculaturas, né, envolvidas. A retirada, quando que eu devo tirar essa mamadeira ou o bico da chupeta, né? Tem aí várias linhas teóricas falando do prazo e eu aconselharia a retirada até os 2 anos de idade, que é quando ela começa a desenvolver a fala dela, né? A fala já está mais desenvolvida. Na verdade, ela vai começar a falar ali até 1 aninho de idade, já vai estar saindo palavrinhas, depois disso já vai começar a formar frases. E a questão da arcada dentária também, os dentinhos já estão bem desenvolvidos, então é ideal que tire antes, né? Quanto antes tirar, melhor. E a transição, quando você se tem, houve a transição do aleitamento materno, passar para o copo de transição, que é aquele copinho que tem um bico pequenininho e as alças, que a criança pode segurar. Então o ideal é que tire também a questão da mamadeira e passe ela para o copo. Nos hábitos em geral, é possível a interferência na cronologia e erupção dos dentes permanentes. Então a criança está ali com os dentinhos de leite, os dentes permanentes também podem sofrer algum impacto decorrente da presença do hábito, né? E após o hábito cessar, dependendo da situação, a mordida aberta anterior também pode fechar espontaneamente. Então, quanto antes tirar o hábito, aqueles dentinhos que já estavam aparecendo com a mordida aberta já podem começar a fechar. Porém, a posição da língua pode interferir nesse fechamento, né? Por exemplo, aqui eu trouxe uma imagem que a língua está saindo também entre os dentinhos, está aparecendo, e a fala vai ser afetada por conta desse posicionamento da língua, com os fonemas T, D e o L, por exemplo, mas outros fonemas também podem estar alterados. Em vez da criança falar um tatu, ela sai um tatu, que a linguinha escapa. Ou laranja, laranja. Dedo, dedo, que a linguinha escapa entre os dentes, porque ela não vai ter, como ela vai ter a mordida aberta, ela não tem o limite do dente para a língua. Então isso daí vai ficando crônico. E aí é importante a intervenção, né, para fechar essa mordida antes que ela associe na cabecinha dela, que ela engrame esses fonemas, e aí precisa da intervenção de reabilitação da fonoaudiologia. Nesse momento, se for fazer a intervenção, por exemplo, inserção de uma grade palatina, alguma coisa para segurar a linguinha dela, não adianta fazer sem ter retirado o hábito, porque senão a gente corrige a mordida e o hábito vai lá e faz a mordida aberta voltar. Então é importante aí a sintonia entre as equipes profissionais, multiprofissionais, né?
e outros hábitos que a criança pode desenvolver, mas daí a gente também tem na população jovem e adulta, que é a onicofagia, o roer unhas, o apoio de mão, né, o apoio da cabeça, de mão na cabeça, especialmente ao dormir, e o bruxismo, que existem 2 tipos, né, o bruxismo cêntrico, que é o apertamento dentário, e o excêntrico, que é o ranger dos dentes. Esses hábitos podem ser observados em várias pessoas, né, como também o mascar chicletes, morder caneta, além de roer a unha, né, roer outros objetos. E algumas pessoas podem fazer isso de forma inconsciente, né, isso já é automático, você já leva a mão na boca, leva a caneta na boca. E além da questão higiênica, você pode levar também algumas alterações na sua estrutura facial, né, apoiar a mão no rosto, tá dormindo, tem aquele hábito, pode gerar uma simetria da face. O roer unhas pode levar também a danos aos dedos, né? A dor, as dificuldades de manipular objetos por conta do dedo machucado. E os 3 hábitos podem levar à questão também da dor na articulação temporomandibular, né? Que é essa articulação que quando a gente coloca a mão próxima à orelha, o abrir e o fechar da boca, você vai sentir o movimento da mandíbula com a maxila. Então, quando a gente sobrecarrega essa articulação, algumas pessoas podem sentir dor ou algum desconforto, como um estalo, uma crepidação, parece uma areia raspando. E isso pode aí desencadear outras alterações, dentre elas a dificuldade na fala e na mastigação, que cabe aí a atenção fonoaudiológica também. Como prevenir esses hábitos todos, né? Então, o ideal é a orientação. A população tem que ser orientada, né? E quem vai fazer essa orientação, trabalhar com essa tecnologia leve, conversar bastante, de porta em porta, né? Seria o pessoal da atenção básica, que é uma informação que eles podem transmitir. A média, a alta complexidade também, com certeza. Mas é uma informação que é rica e que pode ser fornecida em qualquer momento ali, seja na estratégia de saúde da família, na visita dos agentes comunitários, né? E também a prevenção pode vir por meio da estimulação do aleitamento materno, né? Que é um papel preventivo na aquisição de hábitos de sucção não nutritivos. Então, a estimulação do aleitamento materno também vai ajudar na questão da prevenção de hábitos orais deletérios. Outros aspectos de prevenção, né? A orientação à população, por exemplo, no uso da chupeta, fazer uso racional da mesma, né? Somente para induzir o sono, por exemplo. A criança precisa da chupeta para dormir, ok? Ela usa a chupeta, mas depois os pais vão lá e retiram. Porque à noite é liberada a questão do hormônio do crescimento. Então, o ideal é que ela fixe a chupeta, senão a estrutura óssea dela vai crescer alterada. Não dar a chupeta insistentemente. Um exemplo que eu trouxe aqui é a chupeta com aquele prendedor na roupa. Então a criança fica solta a chupeta de repente, porque ela não vê necessidade mais de estar sugando, mas ela fica ali, visível, presa na roupinha. Então cada pouco ela vai lá e coloca na boca de novo. Mas ela não vê mais necessidade, só que ela está ali visível e faz a criança lembrar que ela precisa disso. Então também evitar começar a usar durante o dia, né? Com aquelas crianças maiores de 1 ano, porque também já estão falando mais, já estão às vezes se alimentando, né, de alimentos sólidos, então a chupeta vai inibir em alguns momentos essas funções de fala e alimentação. E quando a criança soltar a chupeta, não recolocar. A criança está às vezes no carrinho ou no colo da mãe, solta a chupeta, alguém vai lá e coloca de volta na boquinha dela. Isso vai reforçar o hábito. E o ideal é que isso não ocorra. Outra forma é o método de esclarecimento, né? Você vai explicar aos pais e às crianças os malefícios causados pelos hábitos, né? Conscientizar a pessoa. Qualquer mudança de hábito, por exemplo, o hábito do tabagismo, o alcoolismo, a gente tem que conscientizar, trabalhar com a proposta de educação em saúde, né? Então, conscientizar ela, dar um reforço positivo quando ela optar pelo abandono do hábito, né, e explicar, mas conscientizar como? Né? Conscientização por meio de imagens. Imagens podem ajudar, né? Porque só explicar fica muito abstrato, a criança precisa ver.
Então, imagem, modelos de maloclusões, né? Explicar como aconteceu a situação que a imagem ou o modelo estão apresentando. Aqui eu trouxe também o uso de uma tabela calendário. Você pode fazer uma tabela em 3 períodos e marcar com uma estrelinha, de alguma forma, cada período que ela não usar a chupeta. E aí aumentar o número das estrelas, da constelação que essa tabela vai apresentar para a criança, onde o hábito não foi usado. E assim, o que a gente tem que evitar? Ameaças, medo e imposições na criança, né? Aquelas de que o dedo vai cair, de que vai passar pimenta, de que vai vir um bicho, enfim, são medos e imposições que não vão levar aí uma questão psicológica muito boa para o desenvolvimento infantil. Eu trouxe esse assunto por conta da atuação fonoaudiológica, né, que é multiprofissional quando se trata de hábitos, pela remoção do hábito propriamente dito, pelo trabalho desenvolvido na redução das inadequações musculares, funcionais e oclusais, do trabalho que a gente realiza com a questão muscular da criança, musculatura de lábio, língua, bochecha, um trabalho realizado na mastigação, no posicionamento correto da língua na hora da fala, na questão da deglutição e respiração. Então, tudo deve estar ali bem encadeado para o desenvolvimento adequado aí de fala e estrutura também. E eu falo muito da atuação multiprofissional porque faz-se necessário, né? Eu acho que em todos os momentos é importante os profissionais estarem em sintonia, mas ao pensar em hábitos a gente tem aí nitidamente o trabalho com o dentista, o trabalho com o psicólogo, né, junto ao fono, com a equipe da atenção básica para passar as orientações. E aqui eu coloquei também com a educação, porque um dos ambientes ricos para se trabalhar a questão de hábitos são as escolas, as EMEIs, né, as creches, junto aos professores, a equipe pedagógica, a direção, até o trabalho junto à cozinha, né, na merenda, a consistência alimentar para estimulação da musculatura e mastigação para o desenvolvimento dessa criança. Tá certo? Aqui, ao final, eu trouxe algumas referências, que algumas estão acessíveis na internet mesmo, outra é um livro também que é bem esclarecedor, que traz algumas perguntas e respostas ao respeito da temática trabalhada. Tá certo? Eu gostaria de agradecer então a presença de todos e eu estou à disposição para algum questionamento. Pessoal de Florianópolis tem 2 perguntas. Vamos lá. Bebê de 7 meses que vai para creche, a melhor opção é um copinho de vidro com boca larga ou copo de transição? No caso, se o bebê ele já vai utilizar o copo, tem que ver em que situação que ele se encontra, né? Se ele só faz uso da mamadeira, ou se ele já consegue o copo de transição, se ele já está utilizando o copo de transição, ele já pode começar a passar a ser introduzido o copo de vidro. O bebê ali, no caso Florianópolis, coloca que está só no peito, né? O ideal é que vá pelo copo de transição. O copo de vidro direto é muito complicado, porque a estrutura dele não está preparada ao copo de vidro, que não tem o biquinho, né? O biquinho ajudaria, aquele biquinho do copinho de transição, ajudaria ele a fazer realmente essa transição entre o peito e o copo de vidro. Certo. E a Arvoredo ali pergunta, só seguindo, né, a ordem. Observo no meu dia a dia a dificuldade dos pacientes fazerem em casa os exercícios oral-faciais e com isso o prognóstico está sempre comprometido, né? Acredito que é uma fonoaudióloga também que está comentando lá de Arvoredo, falando dessa dificuldade do dia a dia, comentando, né? Não é bem uma pergunta, mas é um comentário, se você quiser. É um comentário pertinente, porque a gente observa mesmo, dependendo da situação, que os exercícios que a gente passa, a gente pede para eles fazerem em casa, mas que a divisão de responsabilidades fica um pouco comprometida e a criança vai, no caso se for uma criança, né, você vai ter o ganho quando vier em terapia. Mas a gente pode fazer acordos, né? Quando se trata de uma criança, a gente tem que estar muito alinhado com os pais, né? Porque os pais é que vão fazer essa criança realizar os exercícios,
né? Basicamente são eles que vão lembrar. Algumas crianças até podem lembrar, mas não necessariamente elas vão fazer o exercício de forma correta, que vai poder prejudicar aí o andamento da terapia da fono. Mas quando se trata de um adulto, o ideal é fazer o acordo verbal mesmo com esse adulto, que ele tenha consciência. Sempre trabalhar também a conscientização, né? Por que ele está em terapia? O que ele está fazendo ali? Porque daí ele percebendo que ele necessita, aí a questão do exercício em casa pode ser facilitada. Acordos, jogos que a criança faça, enfim, desenvolver alguma estratégia, porque algumas pessoas realmente não fazem em casa. Até que vire um hábito, o exercício também, né? Demora. Pessoal de Água Doce pede para que seja explicado melhor a relação do hormônio do crescimento e a chupeta, ali aquela hora que você falou, né, da noite, quando a criança dorme. Dizem que, né, estudos mostram que o hormônio de crescimento é liberado durante a noite, no repouso. Então a questão da chupeta, não só da chupeta, do apoio da mão no rosto, da mamadeira ser oferecida, acordar a criança. Às vezes ela acorda sozinha e pede, daí tudo bem, né? A gente tem que ofertar ali a alimentação. Mas a chupeta e o apoio da mão podem interferir aí. Se o hormônio está sendo liberado à noite e a criança está crescendo à noite, isso pode gerar uma consequência de crescimento da estrutura facial, né? Que ela vai estar crescendo no todo. Bom, Forquilinha pergunta, existe algo para ser feito em relação ao bruxismo? Existe. Precisa daí do tratamento multidisciplinar, né? Uma avaliação inicial com a odontologia, né? Se a unidade possui aí o apoio do dentista, a equipe, né, de saúde bucal. E o bruxismo tem que ser também verificada a origem, né? A questão emocional pode ser bem evidente, verificar as questões também de articulação temporomandibular que podem estar influenciando. E esse trabalho multidisciplinar faz-se essencial no trabalho do bruxismo, né? No desenvolvimento aí de um bom prognóstico para a pessoa. Itapoá colocando ali, se quando um bebê de 7 meses fica muito agitado à noite querendo o peito, é questão do hormônio de crescimento? Não necessariamente, ele pode estar com fome mesmo, né? A orientação da amamentação, né, geralmente é dada para que uma mama seja inteira esvaziada, porque tem a questão do leite inicial e o leite final, né? Um vai matar a sede da criança, porque ele sai até mais líquido, mais fininho, e o outro sai para matar, né, a continuidade do leite, não o outro, mas a continuidade da mesma mama é para matar a fome da criança. Então, por isso as orientações da equipe é para esvaziar bem um peito, e se a criança ainda tiver fome, esvaziar bem o outro peito, porque daí ela mata a sede e fome e ela pode dormir a noite inteira. Pode ser que ela acorde porque ela está com fome, não necessariamente por conta da relação do hormônio de crescimento. Algumas crianças maiores já podem acordar com dor, cãibra, não que isso seja frequente, mas em alguns momentos por conta do hormônio do crescimento. Mas quando se trata de bebês, não. Aí o pessoal de Itapoá ainda complementou, e quando ele quer peito a noite toda? Aí eu acho interessante conversar com a equipe, né? A equipe da enfermagem também pode passar essa informação, o fonoaudiólogo que estiver lá, porque ele pode estar com fome, pode ser questão de orientação de sono mesmo da criança, que ele fica acordado durante a noite e dorme durante o dia. Ele inverteu, então à noite ele vai ter fome, ele vai estar acordado, vai estar despendendo energia, né? Aí o pessoal de Florianópolis, ele colocou a segunda pergunta, dizendo que não tinha muito a ver com o tema, que é sobre Baby-led Weaning, acho que é isso, que é a introdução alimentar sem papas, se a criança está preparada para isso. Não sei se tem muito a ver com o tema, né? Com o tema, né, acho que não, com a temática de hoje, né, que é a questão da alimentação sem papas. Eu acho que a gente pode deixar aí para um outro momento, né, também. Isso fica mais na questão da nutrição, né, para a orientação mais adequada. A orientação que a gente pede, né, na questão da fonoaudiologia, é a introdução de alimentos sólidos, né, na criança de diferentes consistências, para ela trabalhar
a questão de textura, as questões de associação, a musculatura, que não pode ficar só na papa. Teria que oferecer outros alimentos para ela também. Ali, Rio Negrinho colocou uma pergunta. Deixa eu só ver porque eu perdi. Criança que só mama no peito precisa ou não precisa fazer higiene oral, no caso? Precisa, né? Precisa. A higiene oral tem que ser realizada nas crianças. Até uma orientação, assim, que às vezes as pessoas perguntam, né? O bebê nem tem dente, mas precisa fazer a higienização oral? Precisa, porque ele vai ter um dente. Né? E a equipe de saúde bucal pode passar essa orientação também fazendo a demonstração, que é ideal, porque aqui no momento não trouxe, né, material de demonstração, mas a equipe de saúde bucal é a melhor equipe indicada para fazer essa demonstração de higienização oral. E alguns comentários que surgem também, né, o uso da chupeta, passar mel na chupeta, passar um açúcar, também não é indicado pela questão da higiene oral, que pode aí ser um aspecto desencadeante para a cárie dentária, né, e a gente não quer que isso aconteça.